aí também. Eles desligam, né? Okay. Obrigada. Cadê o... Ah, tá aqui. Boa noite. Tá dando eco isso. Será que não? Ah, ele desligou lá, eu acho. Ok. Vou começar de novo. Boa noite. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Márcia. E eu estou aqui hoje substituindo o Renato, que está dodói, mas ele está bem, né? E em breve estará conosco novamente. Hoje eu venho falar de voltando para casa. Quem de vocês já não pensou que um dia nós não estaremos aqui? Que nós voltaremos para o nosso verdadeiro lar, que não é a Terra, certo? Eu quero fazer um parênteses antes para falar o que é, um resumo aqui do que é perispírito, para quem não sabe, que eu vou falar bastante nele, que é o envoltório da alma, tem diversos corpos ali, e o perispírito ele não se separa da alma nem quando encarnado e nem quando estamos desencarnados. Nós nascemos, crescemos, nos reproduzimos, envelhecemos, eis que é inevitável que um dia nós morreremos. Mas morrendo, para onde nós iremos? Será que nós seremos melhores ou piores? Será para sempre ou tudo estará acabado? Tudo depende de como nós levamos a vida. A questão é que nós levamos a vida mais pensando nas questões materiais do que espirituais. E aí, depois que nós chegamos, depois dos 50, 60, nós começamos a pensar que uma hora irão nos chamar. Então, nós lembramos daquela música dos Titãs, Epitáfio, que diz assim, que eu deveria ter amado mais, chorado mais, ter visto o sol nascer e por aí vai. Ter aceitado as pessoas como elas são. E ele tem um refrão que diz, o acaso vai me proteger quando eu andar distraído. Mas, na verdade, o acaso não vai nos proteger. É preciso que nós façamos alguma coisa, como nos diz Emmanuel, é preciso a vontade para que nós possamos melhorar. Como nós vemos, como a maioria das pessoas veem a morte? Algumas pessoas sofrem de tanatofobia, que é aquele medo exagerado da morte, mesmo diante da certeza de que ninguém vai ficar para a semente. Mas por que os espíritas não têm medo da morte? Não deveriam, pelo menos, né? Porque nós acreditamos que a vida continua depois que nós desencarnamos. Há algo de errado na maneira como nós lidamos com essa questão morte. E nós precisamos modificar isso. Essa foi uma das principais conclusões a que chegou um grupo de estudos de médicos, publicado no The Lancet Journal, da Inglaterra, sobre o que significa morrer nos dias de hoje. Eles nos dizem que enquanto algumas pessoas recebem tratamentos excessivos e fúteis em hospitais e longe das suas famílias, existem outras pessoas que não têm sequer um remédio para a dor. Eles nos dizem que não basta ampliarmos essa oferta de cuidados, mas que também não nos basta investirmos em ações comunitárias. O que nós temos que entender é que a morte não é só uma questão fisiológica, ela também é uma questão espiritual e existencial. São os médicos falando que morrer também é uma questão espiritual. Então, tudo depende de como nós levamos a vida. Cozinhando os feijões. Conta a lenda que um certo monge precisava encontrar um substituto para administrar a comunidade onde ele morava. Eram muitos pupilos. 2 se destacaram. Como só um poderia substituí-lo, ele resolveu fazer uma prova. Uma semana antes da prova, ele deu um punhado de feijões a cada um deles e pediu que eles colocassem nos sapatos no dia da prova, que seria subir uma montanha. Chegado o dia do desafio,
Logo nos primeiros metros, um deles subiu um pouquinho, sentou, tirou os sapatos, os pés cheios de bolhas, então ele desistiu do desafio. Enquanto o outro concluiu a prova. Terminada a prova, o concorrente foi lá abraçar o outro, parabenizar e perguntou para ele: como que tu fizestes para conseguir terminar a prova? Ah, é que antes eu cozinhei os feijões. O que significa dizer que, por mais difícil que seja a prova que a vida nos ofereça, às vezes nós temos que encontrar uma maneira de amenizar as dificuldades que nós temos. Talvez nos baste a disposição de conversarmos com alguém que nos mostre um caminho que nós não estamos vendo para solucionar um problema. Por vezes, nós teremos que nos colocarmos no lugar dos outros para ver o quanto nós ainda precisamos nos amaciarmos por dentro. São exatamente o nosso orgulho, o nosso egoísmo e a nossa vaidade que nos colocam traves nos olhos, impedindo de ver aquilo que pode ser uma solução. Lembremos que às vezes nos bastará cozinharmos os feijões. A sabedoria da vida está em como nós lidamos com as situações que ela nos apresenta. À medida que nós vamos envelhecendo, é inevitável que nós comecemos a pensar que um dia nós teremos uma hora da despedida. Se eu disser para vocês, até vou olhar para cima, ó, tu vai desencarnar hoje. Certamente essa pessoa me diria: ah, mas eu não estou preparado para isso. Tem um monte de coisa que eu gostaria de fazer. Nós sabemos que a encarnação, ela é necessária para o duplo progresso do espírito, que é moral e intelectual. Nós precisamos viver neste mundo físico, mas cientes de que aqui é transitório, que vai passar. É como um grande aeroporto onde a todo instante as pessoas chegam e embarcam num rodízio interminável, levando em suas malas apenas o que fizeram, o que conquistaram moralmente, podendo essa conquista ser positiva ou não. E o resultado, as consequências disso serão absolutamente compatíveis com o que foi realizado, a cada um, segundo as suas obras. A vida, ela é um termômetro das boas e das más qualidades. Tudo que constitui o homem de bom ou de mal a sua causa está nas relações do homem com seus semelhantes. Nossas maiores dificuldades estão na família, no trabalho, nas amizades, né, com os parentes. Ali estão sempre os nossos maiores desafios. Portanto, se o homem vivesse só, ele se preservaria de todo o mal, mas, consequentemente, ele eliminaria o bem, ele anularia todo o bem. Talvez alguém dissesse assim: não, nessa vida eu vou evoluir. Eu vou para uma caverna lá no Tibete e eu vou só meditar. Filho, esquece, porque evolução sem desafios simplesmente não existe. Uma só existência é insuficiente para que o espírito possa adquirir tudo de bem que lhe falta e se livrar de tudo de mal que nos sobra. Em cada nova existência, o espírito traz consigo tudo aquilo que ele adquiriu nas vidas precedentes, tudo em aptidões, em conhecimentos intuitivos, em inteligência e em moralidade. Do que nós adquirimos, absolutamente nada é perdido. Talvez algumas pessoas digam: ah, mas eu já estou muito velho para aprender. Imagina se na última hora, ali no último instante, nós aprendemos a perdoar e voltamos para o mundo espiritual com essa tarefa cumprida. Certamente nós iremos retornar, reencarnar muito melhores. A passagem na visão espírita. O livro Céu e Inferno, de Kardec, nos diz que o ponto que nós temos que observar
é que a separação da alma do corpo físico costuma ser gradual e suave. Eles nos dizem, inclusive, que é mais complicado reencarnar do que desencarnar. Mas como que nós podemos nos preparar para este momento de desencarne? Além de sabermos o que acontece com o espírito no momento da morte, é importante que nós saibamos e nos preparemos para o momento em que deixaremos o corpo. Sim, morrer é uma coisa, sair do corpo é outra completamente diferente. O despreendimento, ele está diretamente relacionado ao nosso adiantamento moral. Ou seja, até para sairmos do corpo de maneira mais rápida, mais fácil e sem dor, é preciso que nós estejamos evoluindo a todo o momento. Porque quanto mais ligados às questões materiais, o nosso perispírito estará mais grudado ao nosso corpo físico. Também é preciso nos prepararmos para a separação dos entes queridos. É importante nós entendermos como se essa pessoa tivesse ido viajar para um país distante, lá não tem internet. Mas eu sei que um dia eu vou reencontrar. É importante também nós fazermos orações para essa pessoa, nos lembrarmos dos bons momentos. É bom para quem vai e também é muito bom para quem fica. Mais ou menos penoso. Não é preciso dizer que, conforme as circunstâncias da morte, o desencarne será mais ou menos penoso. Eu trago aqui 4 situações extremas, cujo limite há uma infinidade de variantes. Primeiro, se no momento em que a vida se extinguir, o despreendimento do perispírito fosse completo, a alma nada sentiria. Segundo, se a união do perispírito com o corpo físico estiver no auge das suas forças e romper-se abruptamente, haverá uma reação dolorosa sobre a alma. Exemplo, no caso do suicídio. Os órgãos estão com força total ali e a vida simplesmente é cortada. Então não há tempo para desprender o perispírito rapidamente. Terceiro, se a união for fraca e a separação se tornará mais rápida, mais fácil. Por exemplo, a pessoa que está doente há muito tempo, o perispírito já vai se desconectando aos poucos. Quarto, se após a cessação da vida existirem numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo, até que o último laço se desfaça. Como exemplo também, o suicídio. Portanto, o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força que une o perispírito ao corpo físico. Como André Luiz nos dizia no livro Nosso Lar, uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador, desde que nós tenhamos aprendido bastante para voltar um pouco melhor. A morte natural. Como se dá a influência do gênero da morte nas sensações da alma? O que a alma vai sentir quando nós desencarnarmos? Se a morte for natural, resultante da extinção das forças vitais, por velhice ou doença, por exemplo, o despreendimento será gradual. Aos pouquinhos o perispírito vai se desconectando. Porém, para aquela pessoa, para o homem, cujos pensamentos se destacam das coisas terrenas, o despreendimento quase que se completa antes da morte. Ou seja, a pessoa está ali, está viva ainda, mas o espírito já está mais para o lado de lá do que para o lado de cá. Tem diversas histórias de pessoas que começam a ver pessoas que já partiram e coisa e tal. É porque o espírito já está mais para o lado de lá do que para o lado de cá.
e com a última pancada do coração se desliga a última conexão. Nesse caso, o espírito se considera feliz por ter deixado o corpo. O homem materializado ou sensual, aquele que mais viveu para o corpo do que para o espírito e para o qual a vida espiritual nada significa. Quando a morte se aproxima, o despreendimento, embora se opere gradualmente, demanda um esforço muito maior e pode demorar dias, semanas ou meses. Desprendida a alma sente que vive, mas não sabe se material ou espiritualmente. Para o espírito desmaterializado, sendo frágeis os laços fluídicos que unem ao corpo físico, rompem-se suavemente e a confiança no futuro faz encarar a morte qual redenção, a alívio e alegria. E para aquele, no caso da morte violenta, nenhuma separação parcial do perispírito pôde ser iniciada previamente. Os órgãos, como eu falei, estão ali todos com força total. Nessas condições, o despreendimento do perispírito só irá se iniciar após a morte e não poderá se completar de maneira rápida. Eu falei aqui numa palestra sobre suicídio, que tem um exemplo de um livro do Chico Xavier, que é muito provável que a pessoa que se suicide passe por toda a sensação que a autópsia traz, né? Como se vivo estivesse. Então o espírito fica aturdido, pensa, sente, acredita estar vivo. Da perturbação. Na transição da vida corporal para a vida espiritual, a alma experimenta um certo torpor. Pode ser por tempo indeterminado, variando de algumas horas até alguns anos. É como o despertar de um sono profundo. A pessoa fica confusa, ideias vagas, incertas, vê como se estivesse em um nevoeiro. O despertar é calmo para alguns e tétrico para outros. A causa principal disso? O estado moral da alma. Ou seja, até para morrer um pouquinho melhor, nós temos que pensar na nossa evolução. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria, onde as preocupações do homem dizem respeito única e exclusivamente à vida de gozos materiais. Depende de nós tornarmos fácil ou penoso, agradável ou doloroso esse despreendimento. O que nós faremos com o corpo? O perispírito, como eu falei, é o envoltório da alma e não se separa dela nem antes e nem depois da morte. Após a morte, separado o perispírito do corpo físico, o corpo poderia ser mutilado que a alma nada sentiria. A questão é que o fluido perispiritual se desprende aos poucos. A separação só se completa quando não houver nenhum átomo do perispírito conectado a uma molécula do corpo físico. O nosso corpo físico tem 7 octilhões de átomos. Uma molécula é mais de 2 átomos. Então imagina o perispírito, quantos fios tem conectados ao nosso corpo físico. É muita coisa. Por isso que ele começa, quando a pessoa está doente, ele já começa a se desprender. A sensação dolorosa que envolve a alma por ocasião da morte tem a ver com os pontos de contato entre o perispírito e o corpo físico. Talvez vocês estejam se perguntando, será que a gente compra uma latinha de Folgers e põe as cinzas ali? Será que eu devo cremar? Será que eu não devo? Levando em consideração que a gente não conhece as outras pessoas a fundo, talvez até tenhamos uma ideia, fulano era muito materialista, então nós não temos certeza se o perispírito está conectado ou não. Na dúvida, melhor não. Outro dia me perguntaram aqui a questão da doação de órgãos.
Eu disse assim, olha, no livro Céu e Inferno não fala nada, até porque naquela época de Kardec não tinha doação de órgãos, né? Mas se nós formos fazer um paralelo, é a mesma coisa, né? Se o perispírito estiver conectado, é muito provável que vá sentir, né? Então fica aí a dúvida e eu também fiquei na dúvida. A hora vazia. Se nós entendermos a morte como o fim de tudo, não tendo vida após a vida, digamos assim, sem a ideia de reencarnação, a justiça se torna inalcançável. Os que pensam que a morte é o fim de tudo são os materialistas, aqueles para os quais termina, morreu, acabou tudo. Os que pensam que tudo termina são aqueles que estão sempre pensando na questão financeira, na questão adquirir o tempo todo e que não quer dizer que a gente não possa fazer isso, a gente deve, porque afinal de contas nós estamos num mundo material, mas nós temos também que trabalhar o espírito e buscar evoluir. Se nós perguntarmos para um materialista o que acontece após a morte, ele vai dizer que nada. Então, o que me leva a respeitar as leis se tudo que eu fizer não será levado em conta? Por exemplo, se eu estiver passando por uma dificuldade financeira, o que me impede de ir lá no banco e assaltar o banco se nada será levado em conta? Nenhuma das minhas ações. A morte que nos parece mais justa não é aquela que não nos responsabiliza, ou aquela que nos responsabiliza eternamente, mas aquela que nos dá a chance de retornarmos para repararmos o mal realizado. A morte, ela é um encontro com a nossa consciência, um despir de máscaras. Porém, não é preciso nós esperarmos a morte para nos encontrarmos com a nossa consciência. A gente pode começar a trabalhar isso desde já. Desde que o nosso interesse seja muito maior pelas questões do espírito do que só pelas questões da matéria. É preciso atenção àquilo que nós fazemos nas horas vazias. Não significa que eu trabalho o dia inteiro, que eu não tenha direito a lazer e a descanso, não é isso. Mas tem muitas pessoas que só pensam no lazer e no descanso e esquecem do amparo ao próximo, de fazer uma caridade, de trabalhar o espírito, de fazer uma leitura edificante, de assistir uma palestra. Com isso eu vou buscar evoluir. Agora, se eu ficar só nas questões materiais, aí fica um pouco mais complicado. Religião, inteligência, cultura. Que fator prevalece para que quando chegarmos ao mundo espiritual percebamos a ajuda sem demora? Alguém aqui assistiu o filme Nosso Lar ou leu o livro? Ok. As intervenções de Deus, elas não são um privilégio religioso ou fruto do conhecimento formal sobre a Terra. Deus ajuda a todos nós. Quando nós lembramos de André Luiz e vemos que ele estava sozinho lá no umbral, na verdade ele não estava sozinho, porque a mãe dele sempre buscou ajudá-lo. O que faltou foi adesão mental, né? Ele não sintonizou para receber a ajuda que, digamos, sempre esteve ali. Todos temos ajuda. A questão é o nosso esforço para que possamos sair e respirarmos acima da nossa própria dor, para que possamos enxergar a ajuda que sempre vem. O que fez com que André sintonizasse e saísse do lugar em que ele estava? Ele chegou no fundo do poço, afastou o orgulho, lembrou de Deus e pediu ajuda. Certamente André não precisava ficar o tempo que ele ficou no umbral, porque senão seria castigo, e castigo não existe. Esse foi o tempo que ele precisou para sair de si mesmo e buscar a Deus. Porém, não é somente após a morte que nós podemos despertar para a realidade espiritual. Isso pode se dar enquanto estamos encarnados, quando aprendemos muito bem a diferença entre bem e mal, nos arrependemos dos erros, porque erro não existe, né? Mas nos arrependemos do mal que fizemos e buscamos reparar.
Culpa versus atitude renovada. Quantas oportunidades nós estamos ganhando quando nos arrependemos enquanto estamos encarnados? Nós podemos sempre melhorar, seja no corpo ou na erraticidade. Entretanto, adentrarmos ao plano espiritual com a consciência aliviada vai ser muito melhor. Ao abrirmos os olhos pela manhã, nós temos diversas oportunidades de sermos melhores. Desde um bom dia sorridente ao ouvido amigo que escuta um irmão em necessidade. Basta questionarmos a nós mesmos o que eu posso fazer para ser melhor hoje. Todo bem que nós fizermos será levado em conta, absolutamente todo, até aquele que nós não fazemos de boa vontade, porque esse sentimento que desperta no outro de gratidão movimentará fluidos a nosso favor. Então, digamos, por exemplo, que alguém te pede assim, tô mal na matemática, será que tu pode me ajudar? Eu não consegui entender a matéria, eu preciso ir bem nessa prova. E tu diz assim, não acredito que eu vou ter que ajudar essa criatura no fim de semana. Ajuda. Ajuda, porque quando estiveres do lado de lá, a oração dessa criatura e o agradecimento podem te ajudar a sair de um lugar que talvez não seja muito bom. Isso foi o que aconteceu com o André Luiz. Quando ele estava lá no umbral, ele recebeu orações daquelas pessoas que ele atendeu de forma gratuita, mas por obrigação. E foram elas que ajudaram ele a sair de lá. Portanto, tudo que realizamos, inclusive o nosso tônus mental, é levado em conta. Eu não estou preparada para morrer, eu acredito que vocês também não, né? A triste sina de vivenciarmos o próprio luto. A finitude precisa ser um assunto tratado desde a infância. Compreender, aceitar, ressignificar a morte, seja quando e como ela vier. A morte, essa coisa inevitável, deveria ser enfrentada com menos sofrimento, mas nós não estamos aparelhados para não sofrer quando a morte nos chama para uma conversa. Assim, diante de um diagnóstico de uma doença incurável, muitas pessoas passam pelos estágios do luto. Não porque estamos mortos, mas porque acreditamos que deixaremos de viver. E o nosso luto, ele é um autoluto da vida que vivemos, da vida que não vivemos e da vida que não poderemos mais viver. Toda perda de algo que nós estimamos pode gerar um luto. Logo, um diagnóstico de uma doença incurável pode trazer um estigma de uma condenação à morte. Então, se a pessoa estiver passando pelos estágios do luto, que são a negação, a raiva, a barganha, a depressão e, finalmente, a aceitação, é importante fazer uma terapia. E aí, tu estás preparado? Não, ninguém, né? Senta, pega uma pipoca, porque uma hora ela vai nos chamar e não tem como escapar. Como nós podemos nos preparar para retornarmos para casa? Como nós podemos nos prepararmos para não darmos trabalho para aquelas pessoas que nós amamos? Apesar dos muitos estudos existentes, ainda não inventaram uma fórmula para não envelhecermos. A única maneira é morrer cedo, mas demos graças a Deus, porque nem todos chegam a envelhecer. A doutora Ana Cláudia Arantes, médica de cuidados paliativos, nos diz que os idosos adoram dar trabalho. Eles começam quando os filhos querem levar ao médico, eles já vão na marra, reclamando o tempo todo, contrariados. Vê-se pessoas de 80 anos ou mais enfrentando adversidades para as quais não estão preparadas. O envelhecimento e seus desafios, eles estão disponíveis para que todos nós possamos ver, mas nós não queremos olhar para isso.
Cada existência é assim, é um passo adiante na estrada do progresso, a menos que por sua preguiça, sua indiferença ou sua obstinação no mal, ele não a aproveite. Nesse caso, terá que recomeçar. Portanto, dele depende aumentar ou diminuir o número de suas encarnações, sempre mais ou menos penosas e trabalhosas. Ok. Imaginemos agora que todos nós aqui temos 40 anos. Quem tem menos vai ficar triste, eu fico feliz. E que daqui a 30 anos eu vou retornar aqui, pegar todos vocês e nós iremos morar nessa tenda lá no deserto do Saara. Alguns me dirão, mas é muito calor lá, eu não quero ir para lá. Não tem escolha, tá? Daqui a 30 anos eu volto. Então, passados esses 30 anos, eu pego todos vocês e nós desembarcamos lá. Alguns me dirão assim, mas é muito calor aqui, eu não estava preparado para isso. Outros dirão, mas como é frio à noite, né? Tinha que trazer agasalho? Eu não trouxe agasalho. Água, tinha que trazer água, comida, filtro solar. Eu não estava preparado para isso. É exatamente isso que acontece quando nós envelhecemos. Nós sabemos que nós iremos passar por adversidades, mas nós fingimos que não vemos e assim nós não nos preparamos para o envelhecimento. Depois que chega lá no deserto, é um te vira. Tu vai ter que saber lidar com as situações que o envelhecimento nos traz. Quando nós começamos a nos dar conta que as coisas não estão funcionando tão bem como nós gostaríamos, nós tomamos providências superficiais. Ou seja, nós buscamos parecer mais jovens, para viver aquilo que nós não vivemos aos 20, 30, 40 anos. Pois muitas pessoas deixam para viver quando a aposentadoria chegar. Não façam isso, por favor. Porque quando a aposentadoria chegar, você pode receber um diagnóstico dizendo, olha, tem pouco tempo. Então, o ideal é assim, é trabalhar, temos que trabalhar, mas também viver a vida, as coisas boas que a vida nos oferece, nos preparando, sabendo que um dia nós não estaremos mais aqui e nos preparando, e especialmente espiritualmente, para isso tudo. Quando nós torcemos para o dia passar rápido, para chegar logo às 6 horas, às férias, à aposentadoria, nós estamos torcendo para morrermos mais rápido. Se tu precisa disso, é porque a coisa não está boa. Tu tem que pensar, trabalhar e aproveitar a vida também. O problema não é a aula, o trabalho, o chefe, o pai ou a mãe que são chatos. O problema é cada um de nós. É preciso coragem para ficarmos velhos e sermos felizes. Quem é corajoso pode tomar providências e ter uma velhice bem melhor. Como dá trabalho? A Universidade de Harvard fez um estudo e continua a estudar diversas pessoas por mais de 70 anos para saber sobre a qualidade de vida. E chegou a diversas conclusões. Uma delas é que as pessoas que chegaram a mais de 90 anos, quando elas tinham 50 anos e elas foram entrevistadas, elas tinham qualidade nas suas relações sociais. Isso fez com que elas tivessem um envelhecimento de sucesso. Quais são os passos para envelhecer bem? Ser uma pessoa agradável, disposta a receber e a oferecer afeto. Nós não queremos dar trabalho para os outros, mas é bem provável que isso aconteça. Segundo a estatística, de cada 10 pessoas que morrem, 9 irão dar trabalho. Somente uma terá morte súbita. A maioria das pessoas, elas negam a possibilidade da morte estar para acontecer. E os filhos fazem de tudo para esconder quais são as causas que levarão os pais à morte.
porque aos poucos nós vamos perdendo autonomia e independência. Talvez nós tenhamos que usar fralda e para isso é preciso nos prepararmos mentalmente. É ser grato pela ajuda que os outros estão nos dando no momento em que nós necessitamos, sem nos sentirmos culpados por isso. Mas, pelo contrário, sermos agradecidos por ter alguém ali que está disposto a nos cuidar em um momento que nós não temos condições de fazer isso. É não ser mal-humorado, é não ser grosseiro quando tem alguém ali que nos ajuda. Lembrem-se disso na hora de dar trabalho. Ao longo da nossa história, nós construímos relações que facilitam ou dificultam o prazer de cuidar das pessoas. Nós vivemos numa cultura onde nós temos a obrigação de cuidar dos nossos pais. Nós vemos frequentemente nos hospitais e casas de repouso pessoas que não recebem visitas e a equipe de saúde fica indignada. Abandonaram aqui, ninguém veio visitar. Mas é importante que nós lembremos que o fato da pessoa ter mais de 60 anos e cabelos brancos não torna ela uma santa de uma hora para outra. É importante que nós lembremos que nós temos uma história construída com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos filhos. E o resultado do que aconteceu há 20, 30, 40 anos atrás vai aparecer quando nós adoecemos. Como ter um corpo habitável até o último dia de vida? A alimentação. Tu és aquilo que tu come. Se tu só comeres porcaria, tu vais gerar neurotransmissores genéricos, como remédio genérico. Não funciona tão bem porque a matéria-prima não é tão boa. Atividade física. Não que não se vá adoecer, mas o processo de cura se dá de forma mais rápida. A mente. O quadro de demência para os idosos é muito grande. Entre eles está lá o Alzheimer. Nós perdemos autonomia antes de perdermos a nossa independência. E não tem cura, mas nós podemos driblar o nosso cérebro. O caminho para isso se chama aprendizado. Ah, mas que saco, nessa idade vou ter que aprender alguma coisa ainda? Sim, se tu não quiseres que a doença progrida, se for o caso. O aprendizado ela é uma chuva de rejuvenescimento no nosso cérebro. Ah, mas eu faço tricô, crochê. Que bom, se tu fizeres pontos novos toda vez, tu vai estar alimentando o teu cérebro. Tudo que tu já sabes é preciso fazer algo diferente. Um dos melhores recursos para desenvolver as nossas conexões no cérebro é a música. Cantar faz muito bem para as nossas cordas vocais e para o nosso cérebro é maravilhoso. Tocar um instrumento também, desde que não se fique sempre no mesmo estilo. Meditar é excelente para as nossas conexões neurais. Então, nós vamos combinar que quando vocês saírem daqui, vocês irão aprender a tocar um instrumento, a cantar e a meditar, certo? Como lidar com o luto da perda das capacidades? Para isso é preciso serenidade e a meditação nos dá isso. Muitos escolhem um caminho religioso para ter uma validação de Deus de que tudo vai dar certo. Só que se tudo der certo ou se der errado, tu morre no final, certo? A questão é, qual é o sentido da vida? Nos perguntemos para que nós estamos aqui e não o porquê nós estamos aqui. Talvez tu ainda não tenha as respostas para isso. Mas quando tu estiveres diante da morte, tu estarás mais conectado com o teu eu espiritual. Mas nós não precisamos esperar a morte chegar para nos conectarmos com o nosso eu espiritual, certo? Quanto tempo tu esperas viver ainda? Todo o processo de existência, eles são aprendizados que no final da vida
nós passamos a compreender um pouquinho melhor e a espiritualidade nos dá um eixo para isso. E agora, o que eu faço se eu tenho mais passado do que futuro? Talvez nós não tenhamos vivido a vida que nós gostaríamos de viver. Talvez não tenhamos seguido os nossos sonhos, mas com mais erros, talvez menos, estamos aqui alguns com mais passado do que futuro. E é preciso nos prepararmos para voltarmos para casa, o nosso verdadeiro lar. Por quê? Segundo a literatura espírita, nós vivemos em média aqui, vamos botar aí 90 anos, 80, lá no mínimo uns 300. Então é preciso nos prepararmos para retornar. A parte mais difícil dessa história é que ninguém sai vivo daqui. Mas será que nós estamos preparados para esse grande final? O mais importante de tudo isso é nós nos precavermos do sofrimento, porque no Brasil morrem aproximadamente 1,5 milhão de pessoas por ano. Dessas, 80% irão desencarnar de morte anunciada, ou seja, câncer e outras doenças crônicas. Sabe quando a morte te manda um aviso? Te prepara, ano que vem eu estou passando por lá. A morte te manda alguns assessores para te auxiliar a arrumar a mala, que são o arrependimento e o sofrimento, e esse atrapalha bastante. O objetivo é que nesse tempo que tu tens, tu faça o melhor que tu puderes. Com a proximidade da morte, nós nos damos conta que nós estamos atrasados, que nós temos um monte de coisa que nós gostaríamos de fazer. Mesmo que nós saibamos que nós temos assim 10 anos de vida, é pouco tempo para quem pensa viver 30, 40 anos. Quando nós temos consciência da morte, a vida grita conosco e aí é preciso prestar atenção. O arrependimento ele deve ser entendido como uma oportunidade de nos colocarmos na direção certa, no caminho daquilo que realmente é importante. O grande problema do arrependimento é nós fazermos o julgamento de uma situação passada com o conhecimento que nós temos hoje. Não dá para fazer isso, porque hoje eu tenho um conhecimento que no passado eu não tinha. É preciso entender que eu fiz o melhor com o conhecimento que eu tinha na época. Talvez o maior arrependimento do ser humano seja ele não ter sido aquilo que ele gostaria de ser. Nós nos preocupamos muito em ter coisas, mas isso todo mundo pode ter. Mas ser a Márcia, só eu posso ser. A história de Súcia. O rabino estava lá no leito de morte e perguntaram para ele: por que estás tão inquieto? E o discípulo perguntou para ele, ele disse: tenho medo, respondeu Súcia. Medo de quê, rabino? Medo do tribunal celeste. Tu, um homem tão bom, cuja vida foi exemplar? Não, se tu tens medo, imagine nós, cheios de defeitos. Não tenho medo de ser inquirido, de não ter sido como o profeta Moisés. Não deixarei um legado como o dele. Mas eu posso me defender dizendo que não fui como Moisés, porque eu não sou Moisés. Nem temo que eles me cobrem profecias como as de Maimônides. Eu posso me defender dizendo que não fui como Maimônides, porque eu não sou Maimônides. O que me apavora é que eles me perguntem: Súcia, por que não foste Súcia? O que importa no final da vida? Chorar e falar dos sentimentos. Boa parte das ilusões e dos medos desaparecem quando nós estamos diante da morte. Quando nós somos crianças, nós somos espontâneos, inocentes, mas com o tempo nós vamos perdendo isso.
nós vamos aderindo a crenças limitantes e as pessoas vão nos dizendo, não chora, seja homem, não faça isso. Vamos perdendo a nossa espontaneidade e isso vai minando os nossos sonhos. Não dá para dizer tudo que nós pensamos, mas quando nós estamos diante da morte, nós nos enchemos de coragem e falamos. Nessa fase, nós nos damos conta de que boa parte daquilo que nos diziam que era importante não são. E aquelas coisas que nos diziam que não são importantes, como chorar e falar dos nossos sentimentos, são extremamente importantes. Nessa fase é importante expressar amor, sentir-se amado, agradecer, perdoar, ser perdoado e falar tchau. No final da vida, a plenitude é isso. Não é dinheiro no banco e nem carro na garagem. Eu gostaria de ter tido coragem de levar uma vida mais fiel a mim mesma e não a vida que os outros esperavam de mim. Quando as pessoas querem agradar, elas cedem. E quando elas cedem, elas estão cedendo um tempo seu para realizar um sonho do outro e esse tempo não será ressarcido. Eu gostaria de ter tido coragem de trabalhar menos. Mas se tu tens um trabalho que tu gosta, que tu te realiza, tu pode trabalhar 10 horas. Tu vai estar trabalhando e vivendo ao mesmo tempo. Mas se todos os dias tu olha para o relógio, espera 6 horas, as férias ou a aposentadoria, tem alguma coisa errada com a tua vida e não com o teu trabalho. E é preciso pensar nisso. Eu gostaria de ter mantido mais contato com os meus amigos. Mas amigos não são aqueles 700 amigos lá da rede social. Se tu conseguires contar numa mão o número de amigos que tu tem, tá de bom tamanho. Se for mais que isso, a gente precisa conversar. Porque amigo de verdade é aquele que quando tu estiveres todo torto lá no hospital, ele vai lá te visitar. Vai lá te dar a mão, vai lá te consolar. Certo? Eu gostaria de ter me feito mais feliz. Não saiam daqui querendo viver a vida adoidada, achando que um dia a gente vai morrer, e de fato vai, né? Ser feliz é muito mais do que um estado de alegria. Felicidade é um estado de satisfação com aquilo que eu estou dando conta de fazer. Ser feliz é me dar a chance de fazer as coisas do jeito que eu quero, cedendo um pouquinho, sem me machucar. E agora, vacinas para que possamos treinar para a morte. As experiências e as percepções são diferentes para todos nós e são intransferíveis. Mas Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier no livro Cartas e Crônicas, nos traz aqui uma receitinha de como podemos nos preparar. E ele nos diz o seguinte: comece a renovação dos seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. Os excitantes largamente ingeridos constituem outra perigosa obsessão. Tanto quanto lhe seja possível, evite os abusos do fumo. Não se renda à tentação dos narcóticos e o sexo. Guarde muito cuidado na preservação do seu equilíbrio emotivo. Temos aqui muita gente boa carregando consigo o inferno rotulado de amor. Se você possui algum dinheiro ou detém alguma posse terrestre, não adie as doações. Em família, observe cautela com testamentos. As doenças fulminatórias chegam de assalto e se a sua papelada não estiver em ordem, você padecerá muitas humilhações através de tribunais e cartórios. Então, se tem que fazer o testamento, faz de uma vez, não se preocupa depois. Tem muita gente lá do outro lado preocupada porque não deixou nada pronto. Sobretudo, não se apegue demasiado aos laços consanguíneos. Ame sua esposa, seus filhos e seus parentes com moderação.
na certeza de que um dia você estará ausente deles. Se você já possui o tesouro de uma fé religiosa, viva de acordo com os preceitos que abraça. É horrível a responsabilidade moral de quem já conhece o caminho sem equilibrar-se dentro dele. Faça o bem que puder sem a preocupação de satisfazer a todos. Trabalhe sempre, trabalhe sem cessar. O serviço é o melhor dissolvente das nossas mágoas. É preciso dizer que te amo. Quantas vezes nós paramos para dizer o quanto algumas pessoas são importantes, o quanto as amamos? Quanto tempo perdemos com besteiras, intrigas, medo, vergonha, ou achamos que ainda dá tempo para isso? Pode botar o vídeo, por favor? É só um áudio rapidinho. Já estou encerrando. O destino de todos os seres vivos é a morte. Morrem flores, plantas, bichos, gente. Até mesmo as estrelas que nascem em uma explosão de luz chegam à finitude. Morremos um pouco todos os dias. Cada anoitecer nos relembra que mais um dia se passou em nossa vida. E isso nos deveria ser um alerta para os rumos que damos à existência. Mas por que a morte nos assusta de tal forma? O sábio se prepara para morrer. Mas para a maioria dos seres humanos, a simples menção da palavra morte é um trauma. Não falamos de morte como se falar disso pudesse atraí-la. No entanto, preparar-se para morrer é útil, necessário mesmo. Não se trata de uma atitude mórbida, mas de naturalidade perante o ciclo que rege a vida. Naturalidade? Sim, pois em nossa vida a morte é uma certeza. Podemos até não saber quando e onde ela virá, mas virá certamente. Países, idiomas e crenças são diferentes. Mas, paradoxalmente, a grande certeza que nos une a todos é de que um dia nosso corpo estará morto. Por isso, vale a pena pensar de modo positivo na morte. Preparar-se para esse momento inevitável. A psiquiatra suíça Elisabeth Kübler-Ross narra em seus diversos livros o sofrimento das pessoas que não se prepararam para morrer ou para dizer adeus aos parentes e amigos. A médica que se tornou famosa no mundo inteiro por seus trabalhos junto a pacientes terminais, observou que a maioria das pessoas traz pendências, assuntos não resolvidos e traumas que eclodem na hora da morte. É que não costumamos refletir sobre a nossa própria morte. Sempre a imaginamos muito distante. E por isso, vamos adiando a resolução de pendências que poderiam ser solucionadas agora, com calma. Portanto, vale a pena iniciar uma preparação. Quer uma fórmula simples? Viva como se fosse o seu último dia. Faça o bem, seja amável e gentil. Não deixe para amanhã as palavras de afeto, os gestos de amor. Diga à família o quanto você a ama. Deixe os papéis em ordem, os assuntos encaminhados. Se há mágoas, esqueça, perdoe, vire a página. Se há assuntos por resolver, esclareça, converse, enfim, resolva. Não deixe espaço para que um dia você lamente não ter falado na hora certa. Viva a vida de forma simples e bela, para que ao encerrá-la, não haja muitos arrependimentos. O músico Renato Russo tinha uma frase síntese para essa atitude. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Afinal, amanhã a morte pode ter vindo, silenciosa, bater à sua porta, ou da pessoa amada. E até o reencontro, então, poderá ser uma longa espera. Obrigada. Então, eu desejo a vocês, para mim também, que todos nós possamos viver como se hoje fosse o último dia, que
possamos investir nas nossas questões espirituais para voltarmos melhor do que aqui chegamos. Boa noite. Obrigada.